da Bíblia, na Gênese mosaica, há uma frase que se tornou célebre no capítulo 1, versículo 22. Crescei e multiplicai-vos. Esta expressão bíblica que ficou célebre resume de maneira indelével e de forma emblemática a realidade da reprodução da espécie ou das espécies e, ao mesmo tempo, o impulso inevitável, produtivo e, ao mesmo tempo, inalcançável da vida que se torna uma constante fonte em crescimento. A vida é um verdadeiro enigma e essa expressão bíblica resume de maneira emblemática, de forma simbólica e, ao mesmo tempo, profunda, a realidade da vida em crescimento e, ao mesmo tempo, a necessidade da vida, através das suas várias expressões, da renovação das suas espécies, da renovação dos seres que a constituem, da multiplicação, da fomentação, da manutenção e, ao mesmo tempo, da sua renovação. Estas colocações que estão no livro da Gênese e que ilustra de maneira simbólica aquela criação bíblica estabelecida por Moisés para dar ideia ao povo hebreu na sua época, mas ao mesmo tempo para dar ideia à humanidade da criação do mundo, que para a Bíblia era a criação do universo, ou para a antiga tradição hebraica era a criação universal. Dá-nos uma ideia da intuição espiritual desse grande legislador do povo hebreu, traumaturgo que o era, inspirado em momentos de estado alterado de consciência, resumia de maneira sintética aquelas expressões que as vozes espirituais que o guiavam davam num caráter de ética, sociológico, antropológico e de moral religiosa àquele povo que era preparado para mais tarde a chegada do rei de Israel, que era Jesus. Não obstante, esta colocação que ficaria emblemática e que mais tarde a poesia, a literatura e a filosofia várias vezes se referiu ao crescer e multiplicar-nos, dá-nos uma ideia da vida nas suas variadas expressões. A Bíblia, essa expressão bíblica principalmente, tem toda a razão. Porque à medida que o conhecimento científico avança, percebemos que a vida, apesar de desafiante, apesar de ser um enigma ainda não solucionável, pelo menos na sua origem e nas suas expressões, tem desdobramentos que nos faz entender aquela frase mosaica. A vida, que para Santo Agostinho era um mistério, e para o filósofo, ou melhor, fisiologista e biólogo francês Claude Bernard, era nada mais do que uma expressão incapaz de o ser humano penetrar na sua profundidade. Na expressão literal do grande biólogo francês, a vida é um desafio que transcende a capacidade de entendimento do ser humano. E por mais tentemos entendê-la de maneira integral, não conseguimos, porque nas suas origens, nas suas causas, nas suas ramificações e nas suas colocações mais profundas, a vida nos escapa, diz ainda Claude Bernard, porque nós estamos também participando dela. Essa colocação, de alguma forma, dá-nos uma ideia da grandeza que é a vida. Porque se nós abrirmos o dicionário, perceberemos que há uma série de definições, de conceitos, cada um dos quais tentando, de alguma forma, definir a partir de perspectivas muito pessoais. Porque a partir de perspectivas culturais específicas, nós temos uma lente ou uma visão muito própria do que é a vida. Se um artista tentar defini-la, vai conceituá-la dentro de um aspecto transcendente, sublime, através da arte na música ou das manifestações multifárias das cores, das artes plásticas. O biólogo vai tentar entendê-la através de processos automáticos e assim por diante. Cada pessoa dará à vida uma definição correspondente à sua área de aptidão e de comportamento especial. A vida, no entanto, transcende, porque ela pode ser um admirável químico que chega a transformar água em madeira,
humus em perfume e consegue, através das transformações na seiva, na vegetação, no solo, transformar substâncias em outras de maneira surpreendente. A vida, no entanto, escapa a essas manifestações. E a frase bíblica continua tendo razão. Não obstante nós não entendermos ainda a vida em profundidade. Segundo os especialistas, a vida pode ser resumida a um protoplasma, que é uma partícula de vida infinitesimal, muito pequena, e um raio de sol. Segundo esses especialistas, uma partícula de protoplasma, como raio de sol, faz desdobrar toda a vida vigente e apresentável que nós conhecemos na Terra. Sim, toda a vida, portanto, que conhecemos, vegetal, animal e humana, e tanto quanto a subatômica, a microbiológica, desaparecesse, permanecendo apenas um protoplasma e a incidência da luz solar, isso seria suficiente para que aquele protoplasma se desdobrasse, multiplicasse, e em alguns bilhões de anos a vida estaria totalmente estabelecida na Terra, vegetal, animal e seres humanos. A origem, no entanto, desse protoplasma, a origem da incidência solar diante desse protoplasma ainda é uma questão que se perde na noite dos tempos. A vida é um desafio intrigante, que alguns estudiosos da paleontologia estabelecem a sua origem no chamado período pré-cambriano, onde a vida provavelmente deve ter aparecido há 4,5 bilhões de anos atrás. No entanto, faltam evidências científicas, porque praticamente desapareceram todos os fósseis e os elementos probantes do período pré-cambriano. Porque já no período chamado cambriano, a vida se manifesta com fauna, com flora, especialmente na área aquática, em que as primeiras manifestações de vida devem ter aparecido. A época com a incandescência da atmosfera e as manifestações hostis da natureza, o coacervado, as partículas iniciais de aminoácido devem ter dado origem à vida no seu crescimento. Daí o crescer da Bíblia e a multiplicação, que a época era naturalmente, na maioria das suas manifestações, assexuada, porquanto era aquela manifestação que é nos vegetais, em alguns dos quais vai se manifestar de maneira bastante exuberante, a doação ou a manifestação de uma cópia com o mesmo material genético original, de maneira tal que se multiplica as formas de vida de maneira semelhante. Essa expressão que nas manifestações primárias, particularmente nas manifestações vegetais, apareceu de maneira a chamar a atenção das escolas de biologia, chamam-nos a atenção até hoje, a reprodução assexuada, que deveria dar origem mais tarde, através do processo evolucionista, razão pela qual Darwin, nas suas conquistas, abre espaço não apenas pelo evolucionismo, pela seleção natural, mas também pelas diferenças das espécies vegetais e animais que ele catalogou, mas que só seria compreendida em profundidade o evolucionismo darwiniano com as conquistas da engenharia genética, da biologia molecular, que conseguiu fazer um paralelo entre aquelas conclusões de Darwin dos animais que ele examinou e as moléculas mais subatômicas, as moléculas iniciais de aminoácidos, de DNA, que se perdem na noite dos tempos e que deve haver cadeias, deve haver, portanto, solução de continuidade para que nós tenhamos uma ideia desse evolucionismo que começou nas formas primeiras, nas formas mais primitivas, unicelulares e assim por diante. A reprodução, no entanto, sexual, a partir de alguns animais, principalmente, vai apresentar um elemento diferente, porque aí há o compartilhar de material genético de dois elementos diferentes, catalogados entre macho e fêmea, no caso do reino animal, e também humano, para produzir uma outra realidade, um outro biótipo orgânico, abrindo espaço para novas experiências. Que mais tarde na escola
de Morgan foi naturalmente separado da biologia as células responsáveis pela reprodução sexual e as chamadas células que ele deu o nome de células somáticas, ou seja, células não sexuais, responsáveis, portanto, por outras definições. A vida, no entanto, outras manifestações. A vida, no entanto, parece transcender a essas manifestações e parece ensejar mais perguntas do que respostas a toda essa realidade. Porquanto, o Dr. Percy Morrison, diretor do Museu de História Natural de Nova York durante 40 anos, certa vez, em uma das suas obras, diz: a vida é um artista tão caprichoso que, se nós examinarmos em microscópio todas as folhas da terra, seja na mesma árvore ou em árvores diferentes, não encontraremos uma folha exatamente igual à outra. O que é extraordinário, o que é naturalmente um artista caprichoso, que nos dá a grandeza das suas manifestações. A vida passa a chamar-nos a atenção, especialmente na vida animal, nos organismos considerados superiores, os chamados mamíferos superiores, e na vida humana de maneira excepcional, porque aí vamos encontrar várias manifestações e detalhes que nos deslumbram e que transcendem a nossa capacidade de inteligência. Se nós examinarmos, por exemplo, o corpo humano, veremos um verdadeiro milagre que é a vida nas suas multifárias manifestações. O corpo humano é todo ele feito de intricados sistemas que nos causam admiração. As veias, vasos, artérias, que constituem um circuito fechado no corpo humano e que, segundo alguns autores, devem possuir por volta de 150 mil a 190 mil quilômetros em um circuito fechado em nosso corpo de veias, vasos, artérias, que nos dá uma ideia da grandeza dessa vida que deve ter sido elaborada, e muito bem elaborada por uma inteligência causal e que deve ter gerado todas essas manifestações. A vida, no entanto, chama-nos a atenção, porque no corpo humano encontramos outras. No próprio sistema circulatório, nós tomamos um talho, nós cortamos determinada área e imediatamente a fibrina produz um coágulo tampão na área, com exceção de algumas pessoas que têm problemas e que precisam de assistência, particularmente os hemofílicos, para impedir que aquele corte nos leve a uma hemorragia que vai gerar morte. Em um circuito especializado, se nós nos detivermos ao aparelho auditivo humano, que faz com que o universo praticamente pulse em nosso tímpano, ou a melhor câmera fotográfica que possuímos, que são os olhos, que consegue alterar de maneira a selecionar 7 cores e nos transmitir ao cérebro uma imagem que muitas vezes chega inicialmente distorcida de maneira espetacular. Mas também encontraremos no corpo humano várias manifestações que nos deslumbram no cérebro, principalmente. O cérebro é uma máquina que, segundo especialistas na área das neurociências, se fôssemos capazes de criar um computador capaz de armazenar todas as informações que o cérebro armazena, esse computador teria cerca de 130 quilômetros cúbicos de apresentação. Tal seria a sua conformidade, porque nós estaríamos sempre captando, armazenando informações ao infinito, e o computador tem um limite no seu sistema de armazenamento. De tal forma que nos chama a atenção, que nos sensibiliza. O cérebro é tão especial que nós, quando olhamos o alimento que vai nos servir de jejum, aquele alimento, a depender da sua configuração, o cérebro, apenas pelo estímulo visual, cria substâncias ácidas, básicas, específicas do estômago, produz enzimas e libera substâncias para receber aquela alimentação compatível. De tal forma que nos causa admiração, de tal forma que nos surpreende e naturalmente nos dá uma excelência de entendimento das suas multifárias manifestações. Os neurônios, os 100 bilhões aproximadamente de neurônios, os neuromônios, as endorfinas cerebrais, que muitas vezes causam espanto em quantidades mínimas, ou então, se nós olharmos o sistema endócrino, com quantidades também
é o caso da tireoide, em que se há escassez ou abundância, nos leva a transtornos do hipotireoidismo, hipertireoidismo e assim por diante, dando-nos uma dimensão extraordinária de um equipamento muito bem sofisticado, muito bem elaborado, a bomba cardíaca e outros departamentos do corpo que nos dão a ideia de uma elaboração muito sofisticada, que até hoje nos causa admiração. A genética humana, o DNA, segundo os engenheiros da genética, se nós pegarmos a humanidade toda para reduzir em genes e cromossomas, todos os 7 bilhões de pessoas poderiam caber em um dedal de costureira, com a cor do cabelo, a cor dos olhos, a epiderme, com as suas conformidades, as suas singularidades, mantendo ali a sua dimensão em face das moléculas de DNA, de tal forma que nos chama a atenção, a vida humana é de uma força extraordinária, ao mesmo tempo é frágil, porque o corpo humano suporta atmosferas as mais agressivas e variadas, temperaturas as mais hostis, situações as mais aversivas. No entanto, às vezes uma picada de alfinete contaminada nos leva à morte, ou um mosquito que nos alcança e nos leva a situações viróticas, a invasão microbiana e a degenerescência e a destruição dos tecidos orgânicos, de tal forma que nos chama a atenção. É forte o corpo humano e ao mesmo tempo possui uma fragilidade excepcional, de tal forma que em qualquer momento poderemos estar caminhando para o desfalecimento. Chama-nos a atenção para esse mecanismo sofisticado, que seria aqui demais alongarmos em detalhes. Chama-nos a atenção a fecundação sexual, que tanto deslumbrou Albert Einstein, que na época era materialista, e após apresentar a teoria da relatividade restrita e geral, a chamada relatividade do tempo e do espaço, no ano de 1905, ano tão famoso na física, ganhando o prêmio Nobel dessa ciência e deslumbrando o mundo com a sua inteligência, era materialista. Vai fazer a partir daquele ano uma revisão de postura e vai declarar, segundo a segunda lei da termodinâmica, a entropia, a vida, para se manifestar e produzir, se precisa desgastar energia. Mas a mim impressiona o fenômeno da fecundação animal, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, tornando o célula-ovo condeloblasto, e através da mitose celular, da multiplicação das células, o que deveria perder as quantidades de energia, um quanta de energia original, vemos mais tarde um corpo adulto com cerca de 60 trilhões de células, com a mesma quanta de energia da célula fecundada. Diante disso, Einstein vai dizer: ou eu estou errado, ou a termodinâmica não tem nenhum sentido. Posso afirmar que além da vida, por detrás da vida, há uma elaboração pensante de formato do universo. E essa elaboração é a ideia que eu faço da divindade. Eu percebo que o ser humano é um conjunto eletrônico, guiado pela consciência. E essa consciência talvez sobreviva ao fenômeno da disjunção molecular. Einstein vai dizer que é tão extraordinário o fenômeno da fecundação sexual, que transcende a nossa capacidade de imaginação. Porque aquela célula fecundada dela vai sair uma célula de cabelo, uma célula óssea, uma célula neuronial. Através da multiplicação celular de uma mesma matriz, saem células tão diferentes: célula sanguínea, célula epitelial, célula do aparelho digestivo, e assim por diante. É como se eu plantasse banana e colhesse mamão, melancia, laranja, de um mesmo ramo, de uma mesma ramificação, de um mesmo fruto, de uma mesma árvore. Como é possível, dizia ele interrogando, como é possível se não entender que há uma inteligência por detrás elaborando a fecundação, imprimindo na vida as suas manifestações e elaborando a vida compatível com a sua necessidade. Essas colocações de Einstein vão sensibilizar a ciência a partir de 1966, quando uma elite de pensadores na física, liderada por físico da Califórnia, físico nuclear Fritjof Capra, na psicologia, liderados por Stanislav Grof, psiquiatra, por Tarski, por Maslow, por Daniel Goleman na inteligência emocional. Esses homens extraordinários, alguns dos quais na neurociência, como Hilda Penfield,
muito instalada no cérebro, essa elite de pensadores, que vai culminar na década de 1990 a 2000, recentemente, vão declarar que a vida tem um elemento transcendente, tem um elemento que transcende ao corpo, a matéria imediata, que há uma dimensão na vida que é extrafísica, que é metafísica, que é espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, mais de 150 anos antes, já havia elaborado essas mesmas conclusões. Quando, com seu bisturi de pesquisador, rasga a realidade que separava o mundo material do mundo espiritual e procura dialogar com aqueles homens que viveram na terra e morreram, os espíritos, que em variadas épocas da humanidade sempre se comunicaram com os homens, sempre mantiveram comunicação com os seres humanos, ora travestidos de maneira supersticiosa, ora vistos de maneira demoníaca. Os espíritos, então, são ouvidos por Allan Kardec, e ele colhe o depoimento dessas almas, que nada mais são, como dizer, a população dos homens, a sociedade dos homens que morreu, e que voltam para se manifestar. E os espíritos vão dizer que a vida tem uma natureza espiritual, que o mundo físico é apenas uma cópia xerox do mundo espiritual, e o mundo físico é o mundo de efeito, o mundo espiritual é o mundo causal. E quando, nas leis morais que constituem o universo, em que examina os elementos básicos do cosmo, a ética cósmica, separando em 10 leis específicas, ele se detém em várias leis, todas elas sintetizadas em uma só, a lei de amor, que Jesus estabeleceu quando disse: uma só mandamento eu vos dou, amai a Deus acima de todas as coisas. Toda a lei dos profetas está contida nesse mandamento, e eu dou o segundo para não haver dúvida, que na verdade é consequência do primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei dos profetas estão contidos nesses ensinamentos. Allan Kardec, agora, em uma época que poderíamos entender essa colocação de Cristo, procura examinar essa expressão das 10 leis morais que constituem o universo. Leis, algumas delas físicas e outras morais. Algumas que regulam a vida do corpo, a vida da matéria, que pertence também ao estado da ciência, e aquelas que regulam a vida da alma, a vida psíquica, a vida moral. E na lei de reprodução, ele aprofunda o entendimento a respeito da vida. Quando investiga a realidade da reprodução e recebe dos espíritos, logo na primeira questão desse capítulo, a lei de reprodução, que a lei de reprodução é uma realidade incontestável, com a qual os seres humanos se renovam, os corpos se renovam, sem a qual os seres pereceriam. Allan Kardec então desdobra em várias perguntas a respeito da reprodução, quando ele examina a questão das raças, as raças do passado, que desapareceram algumas delas, algumas que ainda nós nos lembramos, os maias, os incas, os astecas, algumas civilizações que praticamente foram dizimadas da terra, onde estão? E os espíritos dizem, as raças se sucedem umas às outras, mas os espíritos que habitavam aquelas raças são aqueles que habitam as raças atuais. E ele chega a perguntar, mas os homens formam uma nova raça, ou são as raças que se sucedem umas às outras, porque os espíritos passam de raça a raça, o que dá uma visão não preconceituosa. E os espíritos vão dizer da mesma forma que a raça atual vai ser sucedida a biótipos, a organismos diferentes no futuro, a organismos mais elaborados, porque o espírito, à medida que ele reencarna e desencarna, ele vai elaborando, graças ao seu perispírito, ao seu modelo do organizador biológico, vai elaborando um corpo compatível com as suas necessidades, com o meio em que ele vai habitar, com o clima, com os costumes diversos, e vai aprimorando essa matéria. Se nós compararmos o homem atual do homem de Neandertal, veremos quanta diferença. Quanto nós mudamos do ponto de vista antropológico, do ponto de vista do biótipo humano, nós naturalmente transformamos-nos. É o espírito que vai imprimindo um corpo mais sutil, mais compatível com as suas necessidades. Não é a raça que é mais ou menos evoluída, são os espíritos que habitam determinadas tribos, determinadas coletividades que vão evoluindo e que mais adiante acabam desprezando melhor, não necessitando daquele biótipo para biótipos mais compatíveis com a evolução. Não precisamos aprofundar muito para ter essa ideia. Daí porque nós estamos evoluindo, inclusive,
imprimindo na matéria novos biótipos, novas realidades físicas, mas não necessariamente a evolução espiritual. Vemos hoje corpos muito atraentes, corpos bonitos do ponto de vista estético. Hoje nós vemos, por exemplo, as crianças de hoje muito mais jeitosas do que aquelas crianças com aqueles corpos chanfrados, com aquelas apresentações de 30, 40 anos atrás, desengonçadas, as crianças com harmonia de gestos, com uma postura muito melhor, corpos bonitos, no caso dos adultos também. No entanto, espíritos às vezes primários. Houve a evolução antropológica, que os espíritos imprimiram suas conquistas, e aí através da genética, da hereditariedade, nós herdamos esse patrimônio, mas não necessariamente a evolução moral, espiritual do indivíduo, senão daqueles que conquistaram determinados patamares e imprimiram na conquista coletiva para que todos possam ter acesso a essas conquistas genéticas. É extraordinário, são extraordinárias essas colocações, porque dá-nos uma ideia do mundo espiritual que está por detrás da evolução. Leon Denis, mais tarde falaria: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelitude. Nós, portanto, atraímos as micropartículas e moléculas no reino mineral através da coesão. Desabrochamos a sensibilidade no reino vegetal através do reino vegetal, da seiva da planta. Mais tarde, essas manifestações desbordam no instinto dos animais. E ao alcançar o reino hominal, nós conquistamos a consciência de nós mesmos, a razão, e a partir daí, naturalmente somos convidados ao desenvolvimento da emoção, do sentimento superior, do bom relacionamento interpessoal, como diz Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. A doutrina espírita, portanto, vem nos dar uma ideia dessa lei de reprodução. E Allan Kardec chega a perguntar o que é que diferencia as raças mais avançadas das raças menos avançadas. Ele estava preocupado com as etnias, com as situações mais variadas, e os espíritos então respondem: a força bruta. As raças inferiores tinham espíritos, isto é, as raças não eram inferiores, os espíritos que habitavam determinadas raças, que tinham uma força bruta, eram espíritos inferiores. E hoje nós temos a inteligência mais do que a força bruta. No passado a força bruta predominava sobre a inteligência. Hoje a inteligência faz o que mais tarde, o que no passado fazia a ação material. Os espíritos então vão adiante para estabelecer na lei de reprodução os vários mecanismos de reprodução humana, especificamente. Kardec examina os obstáculos à reprodução e vai dizer que, dizem os espíritos, que quando os obstáculos à reprodução, no caso do ser humano, são para o mecanismo da sensualidade, do egoísmo, das satisfações animais, está aí um grande equívoco e um gravame perante as leis de Deus. Mas Kardec pergunta se não é lícito o ser humano pensar, raciocinar e equilibrar essa reprodução. E os espíritos dizem que era por isso que ao ser humano foi dada a inteligência. O que é que vale dizer? Que hoje, quando nós examinamos os estudos de planejamento familiar, é válido para a doutrina espírita, é válido examinar que aqueles planejamentos não sejam feitos na base do egoísmo, mas é natural que os pais planejem os filhos que necessitam ter. Alguns espíritas vão dizer: é necessário que todo mundo reencarne. Muito bem, a lei da evolução é isso. Mas é muito melhor que os pais tenham condição de levar adiante homens de bem com poucos filhos, do que ter vários homens desordenados na Terra, sob o pretexto de que a humanidade vai evoluir dessa forma. Não, nós agora usamos a inteligência para, inclusive, equilibrar, porque no animal o equilíbrio está na destruição entre uns e outros, que regula a própria reprodução, onde reproduz-se de um lado e se destrói e se mata para comer de outro. O ser humano com a inteligência regula de outra forma. Então é muito melhor nós então planejarmos, mas que esse planejamento familiar não seja feito na base do egoísmo, dos seus mecanismos egóicos, mas vale a pena. E a lei de reprodução abre espaço à constituição da família. Allan Kardec examina essa questão familiar. Vai nos dizer que a família é a grande bênção e a grande conquista na monogamia, conquista extraordinária do processo antropológico humano. A monogamia é esse momento culminante em que o ser humano, nas suas sensações mais baixas, abre espaço à emoção da convivência.
do relacionamento e se estrutura todas as leis que conhecemos de família, o direito de família e assim por diante. Então, Allan Kardec examina essas colocações. Vai nos dizer que o ser humano deve pensar a respeito da reprodução. E tudo aquilo que obstaculiza a reprodução, de maneira tal a causar desequilíbrio, é, portanto, um grave erro perante a consciência cósmica. É que o ser humano deve raciocinar. Abre esse espaço hoje para que nós examinemos outras questões que já estão lá na qualificação e outros espíritos que hoje atualmente se comunicam através de Divaldo Franco, de Chico Xavier, para desdobrar aquele pensamento embrionário que estava lá em Allan Kardec, quando se fala, por exemplo, dos métodos anticonceptivos. Os espíritos costumam dizer que os anticoncepcionais que chegaram à Terra a partir da década de 60, na época inclusive da liberação sexual, dos movimentos de contracultura, vieram como uma bênção de Deus. Como uma bênção de Deus para que nós evitemos o aborto. Isso sim, um crime para as leis de Deus. Para que nós evitemos a prática do aborto. Nós temos hoje, inspirado por espíritos que inspiraram os cientistas, os especialistas, a fabricação de métodos anticoncepcionais. Para que nós evitemos, isso sim, o aborto. Foi, portanto, inspiração divina, mas que nós devemos naturalmente regular. E que esses métodos para a doutrina espírita devem ser feitos para impedir a fecundação. Porque como os espíritos estabelecem, a reencarnação começa na fecundação. A partir da fecundação já existe a possibilidade de haver um espírito vinculado ao óvulo. Portanto, é necessário que nós evitemos a fecundação no caso dos métodos anticoncepcionais. Todo método, portanto, que age após a fecundação, para nós espíritas, é abortivo. Portanto, é criminoso. A pílula do dia seguinte, alguns dispositivos intrauterinos, especialmente aqueles do passado, chamados DIUs, especialmente de cobre, que agiam após fecundação, alguns atuais impedem a fecundação, mas os do passado principalmente agiam na hora da nidação, pós-fecundação, é, portanto, algo que deve ser evitado. E que nós devemos ter hoje o cuidado. E o aborto que a Allan Kardec examina, que é um dos gravantes que nós devemos evitar na sociedade atual, principalmente atualmente. Porque só engravida quem quer. Hoje quem é, mesmo os adolescentes, que não sabe como se engravida, não sabe como evitar, se o indivíduo quer optar por um relacionamento sexual, deve, portanto, optar pelas responsabilidades correspondentes ao ato sexual. Porque o aborto é um ato lamentável, que deve ser sempre evitado, exceção quando a mãe, a gestante, está correndo risco de vida, diz a doutrina espírita. Porque no caso da mãe está correndo risco de vida, é melhor, diz as espíritas, sacrificar uma vida que está ainda se formando do que arriscar a vida que já está organizada. É a colocação. Naturalmente, quem vai dizer isso é o médico que corre risco de vida, mulher. Porque tem muita gente que engravida e diz: eu não posso ter não, porque eu tenho um problema no coração. Mas na hora de fazer o filho não teve problema no coração. Então, é algo que nós devemos raciocinar para evitarmos sofismas, as defesas, a reprodução assistida, que hoje a ciência está aí, o espiritismo tem explicação para todas essas realidades. Desde o bebê de proveta, fecundação in vitro, e assim por diante. Quando há um meio compatível para a reencarnação, o espírito pode reencarnar. Quem diz que é só no útero materno, pode haver os embriões e assim por diante, tem ali uma vinculação com espíritos que naturalmente em algumas situações necessitam nascer ou renascer sob essa conjuntura, para serem alguns deles missionários da ciência, optam às vezes voluntariamente para servir inclusive de missionários da ciência. A doutrina espírita, portanto, explica toda essa realidade. Allan Kardec vai se deter especialmente no casamento, quando fala sobre a conquista extraordinária do casamento, que é o primeiro passo da humanidade na direção do progresso moral. Quando os indivíduos se entendem, se vinculam, o matrimônio é uma experiência na qual o indivíduo se educa emocionalmente, se educa sexualmente, através de um parceiro específico, se educa espiritualmente, e através do atrito da convivência, ele vai limando as arestas, vai desenvolvendo as suas virtudes, vai se despojando de parte do seu egoísmo, porque o casamento deixa de ser eu, agora é nós, o que é uma tragédia. Aquele indivíduo que tinha o seu quarto, a sua casa, agora é tudo nosso. E aí vem os atritos,
as diferenças, porque são naturais, e mais tarde os filhos, que vêm para desencarnar os pais. É naturalmente algo que nos confrange e que exige maturidade psicológica dos genitores, maturidade psicológica e espiritual para encaminhar aqueles seres que a criação lhe deu, que são espíritos. A lei de reprodução propicia corpos novos, mas os espíritos não são nossos. Os corpos são gerados pelos corpos, mas um espírito não gera outro espírito. Os filhos, portanto, são vínculos do passado, que a divindade se aproveita, entre aspas, para reunir espíritos de um lado, com dificuldades de relacionamento, que agora estão na convivência para superar, e de outro lado, espíritos afins, que muitas vezes também reencarnam no seio familiar. Daí eu quero dizer que há família pelos laços do sangue corporal e há as famílias pelos laços do espírito, de maneira extraordinária. No capítulo 14, o Rapaz e Mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, portanto, nos dá essa dimensão extraordinária. Vem nos dizer que a lei de reprodução é uma lei que necessita ser refletida. Porque o sexo desgovernado tem nos levado a situações calamitosas na sociedade atual. Há situações vexatórias em desrespeito à lei de evolução, à lei de reprodução, principalmente, graças ao desgoverno das emoções, aos transtornos de conduta emocional, em que nós queremos impor a nossa vontade em relação ao outro e usar o outro como personagem de uma certa série que está passando aí, que usa a esposa depois de uma toa, que chama-nos a atenção, é o desgoverno do instinto, a baixeza das emoções, as atitudes insanas do indivíduo que tem a natureza animal predominando sobre a natureza espiritual do ser humano. Allan Kardec assim estabeleceu: há duas naturezas no homem, a natureza animal e a natureza espiritual. Quanto mais o homem se fixa na sua natureza animal, mais ele se afasta da sua natureza espiritual. E vai dizer ao revés: quanto mais o homem desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele dissipa, se afasta da sua natureza animal. A nossa conduta e a nossa postura, diz Allan Kardec, é desenvolver a natureza espiritual, para ir superando as heranças ancestrais do período instintivo, o medo, a agressividade, que são heranças do instinto de conservação da vida. O indivíduo, para preservar sua vida, agride antes, porque tem medo de ser agredido. Os instintos de desgoverno que devem ser guiados pelo raciocínio, pela razão. Tudo isso tem a ver com o convite que a doutrina espírita faz quando veio dizer que nós somos espíritos mortais. Que vale a pena, portanto, o exercício do bem, o exercício da caridade, sem jaça, para nos dar uma felicidade e uma paz de consciência. Vale a pena, portanto, o obedecer às orientações do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um convite que hoje a doutrina espírita ressuscita para que nós venhamos a ter saúde emocional, para que nós venhamos a entender a lei de reprodução. E, por fim, quando o Kardec examina a questão do celibato, ele vai dizer que o celibato muitas vezes é um ato de crime, de desagrado à lei de Deus. Porque aqueles que agem por egoísmo, assim, ferem uma lei que é natural. Porque Deus não podia se enganar, não podia fazer algo que seria ruim para nós. Porque foi Ele que assim o fez, o que naturalmente contrasta com as outras religiões do passado, quando estabeleciam o fenômeno sexual, a impureza. Não é o ato sexual que é impuro, é a mente de cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo. E Kardec recebe dos espíritos que aqueles que agem assim por egoísmo desagradam a lei de Deus. Mas Kardec, com a sua inteligência, volta a perguntar: e aqueles que, renunciando às alegrias da constituição da família, aqueles que renunciam às alegrias do matrimônio para se dedicar ao ideal, para se dedicar em prol da humanidade? E os espíritos responderam: isso é diferente. Eu disse por egoísmo. Aqueles que assim fazem se elevam. É a tarefa de alguns espíritos que reencarnam na Terra com tarefas específicas e que optam pela renúncia do envolvimento afetivo, da constituição de família, para se dedicar ao ideal que às vezes consome o tempo inteiro deles. Então essa é uma tarefa de alguns, o que não quer dizer que um é mais evoluído do que o outro. Porque se Madre Teresa de Calcutá, Irmã Luz ou Chico Xavier optaram por uma posição
missão. Celibatária por conta das posturas e das missões que impediriam eles de serem familiares, mães e pais de famílias responsáveis, seriam ausentes por conta da missão que abraçaram. Se de um lado temos a doutoreza de Menezes, que foi um dos espíritos mais sombrios até, e se casou 2 vezes. Coitado, sofreu então. Ou outras entidades espirituais que vieram à Terra e que estabeleceram, a exemplo de Maria de Nazaré, a mãe do próprio Jesus, e assim por diante. Tem a ver com a missão que o Espírito empreende, e tem a ver com a missão que ele vai desenvolver na geração de filhos, no encaminhamento de espíritos, ou na fecundação, como diz Emmanuel, da humanidade de natureza espiritual, através da troca de hormônios emocionais pelo psiquismo integrado no pensamento do ser. Muita paz.